Bora de live? Bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre mentalidade feminina. Bora de live surpresa. Vamos mandando aqui alguns aviãozinhos para ativar vocês a virem para cá. Vocês não sabiam, né, que eu ia entrar ao vivo uma hora dessa? Então vamos embora. Vamos chamar essa mulherada toda para cá. Vamos conversar um pouquinho sobre mentalidade feminina, entender como é que a gente funciona, um pouquinho do que a gente funciona, de como a gente funciona. Vamos bater um papo rapidinho. Faz tempo que eu não faço live de manhã, faz algum tempo que eu não apareço. Bora conversar um pouco, entender como que a gente pode pensar um pouco sobre essa questão da mentalidade. Na verdade, o que me motivou a fazer essa live foi uma outra live que eu assisti, falando sobre essa questão da mulher, né? De como ela começa a construir essa mentalidade internamente falando. Como que isso vem acompanhando a mulher ao longo do caminho. E aí eu nem perguntei se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Estou testando aqui o microfone. Então, enquanto a mulherada chega, a mulherada que eu já comecei a chamar, eu gostaria que você começasse a pensar na sua história de vida, na sua família, nas pessoas que constituem a sua família, principalmente as mulheres, na sua mãe, se você teve o privilégio de conhecê-la, porque nem todas nós conhecemos as nossas mães, não é? Mas se você teve esse privilégio, como que essa mulher é para você? Como que você olha para ela e você identifica nessa mulher alguns comportamentos, algumas coisas que você vê que ela faz e que ela repetiu e reproduz de alguém? Como é que isso chega para você? Pensa aí um pouquinho na sua mãe. Pensa na forma como ela age, nas coisas que ela faz, na forma como ela olha para a vida. E partindo desse lugar, começa a entender como que antes dela isso acontecia. Ou seja, qual era a mente da sua avó? Como é que a sua avó funcionava? O que para sua avó era proibido? E que hoje você consegue fazer tranquilamente. Por exemplo, aparecer num vídeo, se filmar, falar para pessoas que você talvez nem conheça. Não é verdade? Aqui a gente está assim, numa rede aberta para o mundo inteiro. Eu estou falando aqui e uma mulher lá no Japão pode estar me ouvindo agora. Isso é real. E quando a gente abre uma live, a gente precisa entender que eu abri uma porta para o mundo. E o que eu vou falar pode acessar mulheres em diversas partes do país que eu estou, mas não só do país que eu estou, do mundo. Do mundo. Então, quando a gente começa a ampliar e a olhar essa ancestralidade, eu acho que o foco é esse, né? A ancestralidade dessa mentalidade feminina. Então, como é que essa mentalidade feminina foi sendo construída? Como é que a gente foi construindo essa mentalidade?
Nós fomos construindo essa mentalidade a partir de uma história que nos foi contada, uma história que não parte de nós, que quando nós chegamos, ela já estava acontecendo, né? A minha avó nasceu antes de mim, a minha mãe nasceu antes de mim, a minha bisa antes de mim. E como que essa mentalidade feminina que eu trago hoje foi sendo construída? E algumas de nós podem pensar, bom, quando a gente fala de mentalidade, isso não seria para os dois, para o homem e para a mulher? Sim, mas a mentalidade da mulher, ela tem uma diferença, uma diferenciação. A mentalidade da mulher funciona de um modo diferente. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, estou tirando isso baseado em estudos da neurociência, da própria psicanálise, da psicologia, dos livros que eu li, e é claro, do background que eu mesma trago comigo, né? Da minha vida, da minha vivência, da minha experiência como mulher que pensa. A mulher vive sobre uma perspectiva completamente diferente. E isso vai ativar em nós um modo mental completamente diverso do homem. O homem ele está preparado para lutar, para defender, para conquistar um território, algo, né? É uma mentalidade de fronte. Como que eu enfrento isso daqui para eu conquistar esse lugar, esse território, para que eu traga a minha família para morar aqui, para que eu tenha subsídios de sobrevivência. É assim que ele pensa. A mulher não. A mulher ela precisa sustentar esse homem, se ela está casada, para que ele consiga ter força de caçar, de ir para o mundo. Mas também, se ela já tem filho, ela precisa saber como que ela sustenta esse homem para que ele consiga caçar e trazer a comida para esse filho que ela tem. Então, você concorda que tem muito mais elementos? E ao longo da história, ela também foi tendo que ter uma mentalidade de preservação. Aonde é que eu posso deixar o meu filhote para que ele não morra? Onde é o lugar mais seguro para que eu construa o meu ninho para que o outro não venha e roube? Isso quem pensa é a mulher, o homem não pensa sobre isso. E aí, por que eu estou falando dos animais? Porque sim, a nossa mentalidade, a nossa construção psíquica vem desse reino. Ela começa, ela se inicia ali. Eu tenho um instinto, eu tenho uma base. Para depois eu vir para o neocórtex e trazer hoje o que a gente entende sobre neurociência, sobre a forma de pensar, sobre o Homo sapiens e tudo que a gente construiu. Mas essa base, ela não está agora. Ela vem de há muito tempo sendo construída. E como é que uma mulher foi educada? Vocês já viram o filme Encanto? Ela foi educada sobre um modo diferente, um modo de vida diferente. Já viram o filme Moana? É diferente. A mulher não vai, a mulher não enfrenta. Foi assim que ela foi educada. Como assim você vai desbravar? Você vai para algum lugar? Não, você fica aqui. Você toma conta do lar, você olha o que está acontecendo no seu entorno. E quando a mulher começa a galgar outros lugares, outros patamares, começa a perceber que sim, ela também pode ir, ela soma junto a essa mentalidade uma outra questão.
A culpa de abandonar aquilo que foi construído para que ela possa ir mais além. Então, tudo isso está na nossa mente. Ela precisa ser atraente e, ao mesmo tempo, ela não pode ser vulgar. Ela precisa conquistar aquele homem para que ele se sinta interessado nela, mas, ao mesmo tempo, ela não pode seduzir a todos. Ela precisa entender que ela tem, sim, um lugar de fala, mas ela não pode ir muito longe. Senão, socialmente, ela está querendo ultrapassar o homem. Entendem como isso é um manejo que a mente vai precisando fazer para constituir aquilo que é dela. Eu vou trazer um exemplo meu. Eu sou a filha mais velha de 4. Após mim, tem um menino, tem um homem. E por muitas vezes, inúmeras vezes, diversas vezes, o meu pai dizia para mim: você é a mais velha, mas ele é o homem. É como se intrinsecamente ele dissesse para mim: você chegou primeiro, mas ele, por ser homem, tem mais autoridade que você. Compreendem como, numa constituição psíquica, todos os elementos vão sendo, como é que eu posso dizer, aglutinados para que você tenha um arcabouço. E esse arcabouço constitui a mentalidade que você tem hoje. Então, às vezes a gente acha assim: eu pensei tal coisa. Isso é coisa da minha cabeça. Não. Se você vasculhar na sua experiência, naquilo que você vivenciou, você vai entender que a sua mente não tirou isso do nada. Por quê? Porque existe um sistema dentro da nossa mente. Esse sistema foi apelidado de Sara. Ele é um sistema que vai controlar, que vai medir o que entra, como isso é absorvido e como eu emito isso para o mundo. E na mulher, diante de todos esses elementos que eu estou trazendo, o Sara precisa fazer com que tudo isso se encaixe dentro de um perfil. Qual perfil? Feminino. Assim como o homem vai trazer toda essa conjunção de situações e o Sara, dentro dessa psique masculina, vai ter que ajustar para aquele mundo, para aquele modus operandi masculino. Então, sim, a nossa mentalidade, ela não é feita do nada. Ela não é feita apenas daquilo que eu pensei. Não, é daquilo que foi transmitido para mim, daquilo que eu entendi do que foi transmitido, daquilo que o Sara filtrou e organizou, que é esse sistema articular ascendente, e depois a gente pode esmiuçar isso, mas também como eu emito isso para o mundo. Como que eu me posiciono? Como que eu mostro aquilo que eu penso? Eu mostro de uma vez? Eu mostro devagar? Eu vou mostrando aos poucos? Então, quando a gente olha, e aqui é só um bate-papo, tá? É só uma conversa informal. Não tem um cunho tão profundo. A gente pode aprofundar isso com muitas camadas. Mas é só para me destravar mesmo desse tempão que eu estou sem fazer live falando sobre mentalidade. E é um assunto que eu amo. E como eu falei, eu estava assistindo uma live e isso veio. Eu falei, não, vou fazer também uma live para conversar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente vai olhando a nossa mentalidade, a forma como a gente lê esse mundo, como que a gente enxerga? Esse mundo é perigoso? Esse mundo é possível?
Tudo que eu quero eu posso ter? Como é que eu devo olhar para esse mundo? Tudo isso é construção psíquica. E para uma mulher, isso tem uma relevância em um lugar diferente, exatamente porque historicamente isso foi construído de uma outra forma. O caminho que a gente precisou fazer foi outro, foi pelo viés do sentir, do sentimento. E por muitas vezes esse sentimento também foi oprimido, abafado, escondido, proibido mesmo, e violentado de muitas formas. Então, quando eu olho, por exemplo, para minha mãe, é alguém com muitos sonhos, que tinha muitos sonhos, ela seguiu um caminho na vida dela onde ela queria estudar, ela queria ter uma vida diferente da mãe dela, mas ela, no fundo, acabou tendo a mesma vida da mãe dela, com um plus, com uma diferença, de que ela teve mais filhos do que a mãe dela. Ela foi morar numa outra cidade, diferente da mãe dela, que nunca saiu da mesma cidade. Então, quando a gente vai vendo a nossa origem, de onde a gente veio e de onde essas mulheres que nos constituíram vieram, a gente consegue entender um pouco de como a minha mentalidade foi sendo construída. Então, como que a minha mãe construiu a minha mentalidade? Trabalhe, se sustente, não dependa de ninguém, viva a sua vida, estude muito. Essa é a construção base que ela me deu. E a partir dessa premissa, vinda de uma outra mulher, eu comecei a construir o meu arcabouço mental. A partir daquilo que eu observei, que o Sara registrou e como eu decidi enxergar aqui fora. Então, por muito tempo, adivinha qual é o modus operandi da minha mentalidade? Como que esse modus operandi funcionava? Tem que trabalhar, tem que estudar muito, trabalhar muito, fazer tudo muito. Mas por quê? Porque eu decidi fazer assim? Sim, em algum ponto, sim. Mas não só por isso. É pela construção, a forma como essas bases foram fincadas. A mente é como um edifício. Eu começo fincando bases. E essas bases são estruturadas quando eu tenho 2, 3 anos de idade. A mente é formada até os meus 4 anos de idade. Depois o cérebro só amplia, mas ele usa aquela base. É como se você colocasse as sapatas e ali o prédio é construído. Não importa quantos andares você vai colocar. Você fez a sapata e a partir de então você vai decidir se esse prédio vai ter 2, vai ter 3, vai ter 5, vai ter 10 andares. A sapata é a mesma. Assim também é mentalmente falando. Essa base, essa construção primeira, ela vem daqueles que são os responsáveis por formular esse programa. E esse programa veio dos meus pais. Aqui eu estou focando na minha mãe, porque a gente está falando de mentalidade feminina. Então você acaba modelando aquela mulher. Eu lembro de muitas e muitas vezes na minha infância dizer para mim que eu queria ser forte como a minha mãe. Então, quando a gente começa a projetar o mundo aqui fora, quando a gente começa a sonhar, quando a gente percebe que a gente pode sonhar, porque tem isso também. A criança com 2, 3 anos de idade, ela não sabe que ela pode fazer diferente.
porque ela vai fazer apenas aquilo que ordenaram. Coloca o chinelo, bota a meia, não tira o sapato, come tudo, não deixa comida no prato, engole o choro e assim por diante. Então, quando a gente começa a compreender que sim, eu posso escolher, eu posso ficar descalça, hoje eu não quero botar meia, eu não quero comer toda essa comida, eu quero menos. Você vai começando a perceber que você pode ter alguma escolha, você já está com 7, 8, 9 anos de idade. A psique demora a entender que eu posso escolher e que a partir, não é que eu comece a fazer escolha só com essa idade, eu já comecei antes. Eu estou dizendo da percepção de que eu posso escolher e fazer diferente. Só que até eu chegar nesse lugar, vocês concordam? Muita coisa foi construída já nesse prédio. O primeiro andar já está pronto. Eu já estou no segundo, quiçá o terceiro, na construção dessa psique. E aí, quando eu chego lá na frente, quando eu já estou com 40, porque é para esse público, a maior parte de vocês que estão aqui, que me ouvem, está nessa faixa etária. Quando eu chego ao 40, eu digo, nossa, peraí, tem alguma coisa aqui no retrovisor que eu não olhei e que agora eu preciso olhar para reestruturar essa mentalidade. Você consegue entender que depois do prédio pronto, é como se eu estivesse olhando de fora a fachada e disse, não quero mais. Não quero mais esse andar. Acho que eu posso fazer diferente, não quero essa cor, vou mudar isso, vou mudar aquilo. E aí eu começo a mexer nesses andares. E quando eu começo a mexer nesses andares, eu começo a verificar que a construção que eu fiz não é bem a que eu gostaria. E aí? Aí eu preciso fazer todo um processo de reprogramar essa psique. Reprogramar aquilo que foi colocado como fazer. E aí o que acontece? Eu me desespero. E aí eu quero fazer uma live só sobre isso, porque isso é muito interessante. Por que a gente se desespera? Porque eu me apeguei àquele prédio. Eu me apeguei ao modo operandi que ele funcionava. E agora eu descobri que eu não sou aquele prédio, que eu não sou o que eu penso. Olha que loucura. Eu descobri que eu posso fazer, pensar, agir diferente. É como se eu tivesse voltado àquele estado de infância. E que só lá com 6, 7 anos de idade que eu descobri que eu podia dizer o que eu queria. Estão conseguindo acompanhar? Eu sei que é um pouco filosófico às vezes, um pouco, vamos dizer assim, delicado de entender num primeiro momento. Mas você vai olhar e vai dizer, essa janela não está tão boa, eu posso mudar. Só que aí você fala, mas como é que eu vou mudar essa janela? Para mudar essa janela, eu vou ter que quebrar essa parede. E para quebrar essa parede, exatamente, é um desespero enlouquecedor. Porque aí você vai olhar para a janela e vai dizer, eu tenho que quebrar, eu vou ter que depois embolsar, eu vou ter que depois pintar, eu vou ter que comprar a janela. Você fica enlouquecido. Por quê? Porque você está apegada
a uma estrutura que para você não podia até então ser mexida. E agora, bingo, você descobriu que pode mexer. Isso é incrível. Eu posso mudar a janela, colocar a janela que eu quiser, mas ao mesmo tempo é desesperador. Porque como eu vou fazer isso? Como eu vou me desapegar dessa janela? Eu vou olhar o mundo como? Como é que eu vou deixar isso aqui sem a janela? Eu me acostumei com ela. Eu sei como ela funciona. E agora? Estou trazendo algo palpável para que fique mais fácil de entender. Mas isso tudo está acontecendo aqui dentro. E que para você fazer novas sinapses neurais, você vai precisar pensar de uma outra forma, de um outro jeito. Mas como pensar de um outro jeito se você descobriu ou sabia até então que só podia pensar desse? Você acreditou na voz, que está o tempo todo aqui dentro falando. Você achou até que você era ela. Agora você precisa dissociar. É assim que a gente chama na PNL. Eu preciso dissociar dessa mente. Mas como é que eu dissocio, Maeli, dessa mente? Como é que eu faço isso? Como é que eu começo esse processo de mudar essa janela? Já ouviram dizer que não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos? Pois é. Assim também é com a mente. Não dá para reprogramar a mente sem tirar alguns elementos. Porque se a mente está lotada, como é que a gente vai colocar mais coisas? A outra metáfora boa é a do celular. Como é que eu coloco mais aplicativo se a memória já está cheia? Aí é que entra o desespero. Porque o que eu vou jogar fora? O que eu vou descartar? O que eu vou deixar no modo, vamos dizer assim, fundo de tela, plano de fundo? E o que eu vou deixar no desktop? O que eu vou deixar ativo? São escolhas que a gente vai precisar fazer para que essa mente possa funcionar de uma outra maneira. E uma mentalidade feminina, lembra? É encharcada de sentimento. A atividade do cérebro límbico na mulher é múltiplas vezes mais acessadas do que a do homem. Por quê? Porque eles foram ensinados a inibir o cérebro límbico. Não pode chorar, não pode mostrar fraqueza, tem que ser sempre forte. E em nós? Em nós fomos estimuladas, mas ao mesmo tempo proibidas também. Então, como é que eu faço isso? Quando exatamente eu posso mostrar e quando eu tenho que esconder? O que tem nesse programa primeiro? O que estava ali na base da minha psique? Eu não lembro quando eu tinha 2 anos de idade o que aconteceu comigo. Talvez nem a minha mãe. Já se passaram bons anos, então talvez nem ela lembre. E aí, como é que eu reconstruo algo? Como é que eu coloco um programa novo se eu nem sei o que está rodando embaixo? Como é que eu descubro? Através dos meus comportamentos. É só assim que eu sei que programa base tem aqui. Quando eu olho para um prédio pronto, eu não consigo mais ver essa pata, concorda? Não estou vendo. A estrutura
primeira desse prédio, ela já está encoberta, ela está invisível para mim. Mas eu sei que existe. Assim também na nossa mente. Eu posso não lembrar de quando eu tinha 2, 3 anos de idade, 4 anos. Eu não lembro aqui no neocórtex, mas eu tenho essa informação. Como é que eu tenho essa informação? Através do meu comportamento. Da forma como eu me movimento no mundo. É assim que eu vou mapeando como essa base foi construída. E a partir do momento que eu começo a mapear o meu comportamento, nessa situação eu sempre ajo assim. Nessa situação eu sempre tenho medo. Nessa outra situação eu estou sempre desconfiada. Nessa outra situação eu sempre me machuco. Quando fala de relacionamento, nossa, eu sempre tenho o mesmo comportamento. E isso precisa começar a acender uma luz interna, no sentido, opa, tem alguma coisa aqui. Tem algo que eu não estou vendo, mas que afeta diretamente a forma que eu vivo. Porque sim, se a base, a estrutura está na mente, ora, se eu quero ter uma vida melhor, uma vida mais plena, mais feliz, onde é que eu preciso mexer? Adivinha? Não tem como eu ter uma vida melhor, mais saudável, mais plena, um relacionamento da forma que eu gostaria, uma profissão da forma que eu almejo, se eu não mexer na base. A base, como o nome já diz, dá sustentação para tudo aquilo que eu vivo até hoje. Então, sim, eu preciso me olhar como eu olho um prédio. Existe uma construção. E como é que está essa construção? Quais foram as bases? E por que eu preciso olhar para os meus pais? Porque eu preciso entender como eles funcionam. Tendo mais ou menos uma ideia de como eles funcionam, eu consigo desconfiar, só desconfiar de como mais ou menos essa base foi construída. E aí eu começo a olhar para essa estrutura, eu começo a entender onde tem rachadura, aonde eu estou precisando passar um embolso de novo, aonde eu tenho que descascar toda aquela parede para refazer. E assim eu vou mudando, modificando, compreendendo que essa loucura, como a Isis colocou aqui, faz parte do processo de me reprogramar. E aí eu começo a entender, ok, tá bagunçado, vou precisar olhar para tudo isso. Mas eu também começo a ter respostas novas. Com movimentos novos que eu estou fazendo, eu começo a gostar um pouco mais da cor desse prédio, do formato, da janela, da forma como as coisas estão acontecendo. Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu era bem jovem, muito jovem, eu devia ter 7 anos de idade, 6, 7 anos, eu peguei uma tesoura e cortei todo o meu cabelo. E eu lembro que eu deixei ele curtinho. E eu olhei para o espelho, dei um grande sorriso e falei, agora sim. Pensa, e só pensa, em como meus pais receberam essa notícia. Não deve ter sido nada agradável, não é?
Você deixa uma filha com um cabelo de um tamanho X, eu lembro que era comprido, e você chega em casa e a filha picotou o cabelo todo. É óbvio que teve represálias, não é? Isso não ia passar impune, porque eles não poderiam estimular isso. Imagina, toda vez eu meter a tesoura no cabelo. Mas eu me lembro muito bem que eu fiquei feliz com aquela imagem. E eu tenho essa imagem até hoje na minha mente. Passaram-se os anos e meu pai vivia dizendo que a mulher deveria ter o cabelo comprido. Porque assim que uma mulher deveria aparecer. Esse era o conceito que ele tinha na mente dele da aparência de uma mulher. A minha mãe, ela tanto fazia. Se o cabelo era longo, se o cabelo era curto. Mas o meu pai tinha essa estrutura. E quando eu comecei a trabalhar bem jovem, eu tinha 16 para 17 anos de idade, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi cortar meu cabelo. E meu pai ficou uma semana sem falar comigo. E por que eu estou falando disso? Porque para mim, para a mente que eu tenho hoje, para a mulher que eu sou hoje, para a imagem que para mim funciona, eu preciso ter essa aparência. Mas isso vai contra uma mentalidade que foi colocada lá atrás e que eu tive que olhar e dizer, não quero essa janela, lembra? Eu quero outra janela. É uma situação simples, mas que nos impacta, muitas vezes, profundamente. E assim também acontece com você. Você tem programações simples, bobas mesmo, mas que atingem você completamente. Por quê? Porque a moldura do rosto é o cabelo. O cabelo fala de uma identidade, o cabelo fala de uma força, o cabelo fala de uma imagem que eu quero transmitir. Então, a depender de como eu levo essa informação adiante, eu deixo de ser eu para ser aquela pessoa programada pelo meu pai. Então, quando a gente fala de estrutura psíquica, quando nós falamos de mentalidade, nós não estamos falando só de escolher entre azul e amarelo, verde ou rosa. Nós estamos falando de estruturas muito mais profundas, que vão lidar diretamente, vão atingir diretamente a sua identidade. A forma como você quer aparecer no mundo. A forma como você quer que o outro te veja. Mas muito mais do que isso. A forma como você quer que o outro te veja. Então, para mim, essa é a imagem que eu quero mostrar. Essa é a janela que eu quero que os outros vejam. Mas até eu entender isso, eu levei um bom tempo. Eu sempre soube que eu gostava dele curto, mas até eu entender como. Então, são indas e vindas. São coisas que você vai precisar olhar, coisas pequenas, coisas maiores, coisas que te traumatizaram, coisas que te marcaram e que, infelizmente, estão construindo a sua mentalidade, a sua história. E você vai precisar mudar. E quando você quiser mudar, você vai dizer, e agora? Eu vou contar que história? Eu sou quem? A nossa mentalidade é o nosso referencial. Como é que eu mudo essa mentalidade sem perder o referencial? Não há como fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Eu vou perder alguns referenciais. Por exemplo, a do cabelo comprido.
Eu preciso jogar esse referencial fora e entender qual o referencial que eu quero imprimir e como eu quero construir esse referencial a partir de agora. Tá ficando fácil? Sim, eu poderia ter aceitado a represália e usar o cabelo comprido até hoje, com certeza. O que me impedia de fazer isso? Nada. Eu iria satisfazer o meu pai, eu iria deixar ele feliz, mas eu seria completamente fora daquilo que eu entendo que para mim faz sentido. Então, mentalidade fala de você bancar. Tem um preço. Tem um preço usar esse cabelo. Parece que não, né? Mas tem. Na minha experiência, no meu clã, isso teve um preço. Assim como qualquer outra coisa, né? Talvez uma tatuagem, um piercing, algo que você gosta no seu corpo, na sua identidade, na sua aparência, talvez o seu clã não entenda, não aprove, não goste. Talvez o programa, a base que está aí, que foi colocada, esse programa que foi instalado em você, diga o tempo todo para você que você está incoerente, que não é assim que você deveria aparecer. Então, quando nós falamos de mentalidade, nós precisamos olhar para essa estrutura. Como essa estrutura foi formada? Como que eu posso mudar essa estrutura? Vou quebrar alguns ovos, vou deixar alguns referenciais para trás e vou precisar construir os meus referenciais. E a partir dos meus referenciais, viver aquilo que eu entendo que para mim faz sentido. Esse é o preço. Mas quando a gente entende isso, quando a gente parte para esse lugar, é tão maravilhoso. É tão bom ser quem você é, sem precisar honrar negativamente aquilo que foi implantado. Porque sim, muitas programações são negativas. E você está continuando a honrar algo negativo. Portanto, a sua vida não caminha, não avança, não vai. Por quê? Porque você está honrando uma base que está estragada. É como você querer construir um prédio lindo, novo, maravilhoso, em cima de uma base que está totalmente corroída. Vai dar bom? Não vai dar bom. Então a psique fala disso, fala desse lugar onde eu preciso sim me construir. Eu preciso sim olhar o que eu quero fincar agora. Que base eu quero fortalecer dentro de mim? E o que eu quero deixar lá atrás como um eco? É preciso fechar a porta, sabe? Eu quero fazer uma próxima live falando disso. Sobre esse eco. Esse eco de como esse programa foi instalado. Às vezes eu preciso fechar essa porta para não ouvir mais esse eco. É igual aqui, eu estou usando um microfone para que vocês me ouçam melhor, para que o eco seja mais abafado. Assim também aqui. Eu preciso abafar um pouco esse eco para que eu consiga dizer, não, peraí, eu quero trocar essa janela, eu quero pintar essa parede de outra cor, eu não gosto desse quadro, eu vou mudar. Mas essa mudança, ela não pode ser uma mudança só aqui. Ela exige de nós um mergulho muito profundo para que verdadeiramente você chegue
no programa que foi instalado. Mesmo que você não lembre ele todo, você precisa ter uma noção, você precisa ter uma ideia. Você precisa ter feito esses passos para trás para entender mais ou menos como isso pode ter sido construído dentro de você. Então, esse era o papo que eu queria trazer nessa manhã, para me destravar, para voltar para cá, para voltar a falar de mentalidade, que é um assunto que eu amo falar. Então, vez ou outra eu vou aparecer assim de surpresa, porque as coisas acontecem assim para mim. Às vezes eu estou escutando alguma coisa, eu pego aquele fio e falo, isso aqui dá uma conversa, isso aqui dá um papo sobre mentalidade. É um assunto que eu amo. E por que eu amo tanto? Porque eu trabalho a minha mente todo dia. Todo dia eu preciso olhar para ela. Eu não posso deixar ela ir muito longe. Eu preciso estar com ela perto. É como um filho pequeno que você precisa cuidar, dar colo. Assim é a minha mente. Eu preciso trazer. Porque se eu deixar ela viajar demais, ela se distancia muito daquilo que eu quero, daquilo que eu gostaria de viver. E aí ela começa a inventar. Porque a nossa mente é assim. Ela começa a trazer um monte de possibilidades. Algumas podem até se tornar reais, mas outras eu tenho que largar e olhar para frente. Mas se eu ficar olhando muito para o retrovisor, e eu acho que é essa a mensagem que eu quero deixar final para vocês, é que não dá para ficar olhando mais para o retrovisor. É preciso olhar para frente. É preciso entender qual é a estrada que você quer à sua frente. Se você vai para Petrópolis, você tem um caminho. Se você vai para São Paulo, você tem outro caminho. Então você precisa decidir. Você quer ir para Petrópolis ou quer ir para São Paulo? Isso é mente. Mas se eu fico olhando para o retrovisor, se eu fico insegura, eu não sei para onde eu quero ir, a mente simplesmente vai começar a criar. E muitas vezes, gravem isso, muitas vezes ela vai te levar para um lugar que você não quer ir. Só que ela vai construir isso tão bem que em algum momento você vai acreditar que é para lá que você tem que ir. Você vai esquecer que você tem escolha. E é isso que você não pode esquecer. Por isso, a mente tem que estar perto. Para que você vigie o tempo todo as suas escolhas. Você quer comer macarrão ou quer comer arroz? Você quer ir para Petrópolis ou para São Paulo? Você quer um cabelo comprido ou um cabelo curto? Escolhas. Maiores, menores. Escolhas que vão impactar de forma muito ampla, escolhas pequenas, que parecem que não impactam tanto, mas impactam profundamente. O meu corte de cabelo talvez não impacte a sua vida, não é? Mas impacta a minha. Impacta o meu modo de me ver, de gostar mais de mim. E você também tem isso. Coisas que você vai decidir, que vai escolher, que não vai impactar na vida do outro, mas vai impactar diretamente em você. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, faça escolhas que vão impactar você. Depois você pensa em impactar o outro. E foi pensando em impactar o outro que eu me envolvi num projeto que já vai fazer 1 ano, que vai ter um evento agora. Aí sim, você pode começar a impactar o outro. Mas primeiro você precisa se impactar. Começar a gostar.
a forma como você se veste, como você se olha no espelho, como você se maquia ou não, como você usa o seu cabelo, como você come. Tudo isso é você, nas pequenas, nas grandes, para que então você possa impactar outras vidas, outras pessoas, com o que você faz, com o que você trabalha, com o que você vende. Ah, eu sou dona de casa, ok, com o que você cozinha, como você cuida da sua casa, como você recebe as pessoas, como você se relaciona com as amigas, enfim. Então, se impacte, se goste primeiro. Vai olhando que pequenas coisas estão nesse programa e que você pode começar a botar lá naquele quartinho que precisa fechar a porta, para que você não tenha tanto acesso, para que o eco disso não venha de forma tão grande em cima de você, para que você consiga se ouvir, consiga perceber a vida de uma outra forma. Então, minhas queridas, eu espero ter somado no dia de hoje, espero ter trazido alguma reflexão. Às vezes eu não consigo trazer algo tão, digamos assim, eu gosto de conversas profundas. Eu tenho esse hábito, eu gosto de pensar e pensar em profundidade, mas eu busquei trazer elementos para te ajudar a entender como é que algo tão abstrato mesmo, tão intangível, pode se tornar tangível. E à medida que você vai estudando, que você vai ouvindo, que você vai se percebendo, a grande ideia, na verdade, aqui, hoje, é que você saia desse papo pensando, nossa, eu realmente posso escolher. Eu realmente posso seguir adiante de uma nova forma. Eu não preciso continuar vivendo o que os outros dizem. Eu posso fazer escolhas. Eu posso decidir que roupa colocar, o que eu vou comer, para onde eu quero ir. Se o trabalho que eu faço, se a forma como eu lido com a vida tá legal, tá bacana, se não. Então, a grande mensagem é: aprenda a escolher. Aprenda a olhar para essa mente com possibilidades novas. E aí sim, você começa a reprogramar tudo aquilo que está na base para um novo olhar, um novo lugar. Espero que vocês fiquem bem, que tenham uma excelente quarta-feira e até o próximo papo. Beijo, tchau, tchau.